Foi. Olá! Então eu vou fazer a parte 2, seguindo ainda sobre os estudos, né? A formação sobre estudos. Eu vou falar para vocês a parte 2, que é o modo da mulher ensinar, sendo. E vou começar com um ponto de caminho. Então, lembrando, quando eu falar um número, né? Como por exemplo, 341, é o ponto 341 do livro de São José Maria Escrivá, Caminho. 341. Está certo que ponhas esse empenho no estudo, sempre que ponhas o mesmo empenho em adquirir a vida interior. Rezar é cultivar o interior. Estudar também. A vida de estudos é momento de cultivo interior. É um momento de buscarmos a verdade, de nos colocarmos face a face diante dela, da verdade, da pessoa da verdade, com empenho e sacrifício. A vida de estudos é parte do nosso caminho de santificação. Ela fortalece a vontade, conduz à doação de si por meio dos dons e saberes aperfeiçoados. 347. Só te preocupas de edificar a tua cultura, e é preciso edificar a tua alma. Assim trabalharás como deves, por Cristo. Para que ele reine no mundo, é necessário que haja gente que, com o olhar posto no céu, se dedique prestigiosamente a todas as atividades humanas e, dentro delas, realize silenciosamente e eficazmente um apostolado de caráter profissional. Estudar para o católico é um dever moral inserido no primeiro mandamento da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas, conhecê-lo e servi-lo. Todo católico tem dever de saber sobre a sua fé, doutrina e sobre a moral católica. 344. Educador. O inegável empenho que pões em conhecer e praticar o melhor método para que os teus alunos adquiram a ciência terrena, põe-no também em conhecer e praticar a ascética cristã, que é o único método para que eles e tu sejais melhores. Precisamos, então, exercer a generosidade que provém da virtude da estudiosidade, de ensinar e formar as pessoas presentes em nossos ciclos sociais, como amigos, família, colegas, as pessoas com as quais entrarmos em contato. Então, nós precisamos ser capazes de responder aos que nos questionarem. Para que sejamos capazes, precisamos ter conteúdo na mente, precisamos ter conhecimento. É um dever que nós saibamos dar razões da nossa fé. 342. Não esqueças que antes de ensinar, é preciso fazer. Diz de Jesus Cristo a Sagrada Escritura: começou a fazer e a ensinar. Olá! Primeiro fazer, para que tu e eu aprendamos. Nós mães, ó o marido. Nós mães temos... Te controla, Michael Zotz. Nós mães temos um dever mortalmente sério de educar e ensinar os nossos filhos no caminho da vida eterna. Disso seremos cobrados em nosso juízo pessoal e final. A inexatidão das ideias gera vontade fraca. Se nós não sabemos... Marido, eu estava me desconcentrando. Se nós não temos consciência de um bem, como iremos desejá-lo? Como iremos aderir a ele? Um exemplo assim que eu costumo utilizar é: eu quero ser boa, né? Dizemos muitas vezes: eu quero ser boa, eu quero ser generosa, eu quero ser santa, beleza. Mas a gente não tem nem ideia de como haja uma pessoa realmente boa. Uma pessoa bondosa tem atos bons. E se a gente não tem no nosso imaginário como haja uma pessoa bondosa, o que sejam atos bons, vai ficar só no discurso. Eu quero ser boa, eu quero ser boa, eu quero ser boa, mas eu não sei nem como. Então, nós precisamos preencher o nosso intelecto, o nosso imaginário, daquilo que nos dará força, meios para praticar
o bem que desejamos. Então, a inexatidão das ideias gera vontade fraca. Se eu não entendo que algo é realmente bom, eu quero ser pontual, mas eu não tenho entendimento claro do que seja, da importância de ser pontual, o quanto é ruim deixar os outros esperando, o como isso pode ser uma falta de caridade, como eu posso atrapalhar a vida das pessoas. Eu não tenho essas clarezas, eu não vou lutar para ser pontual. Porque, as pessoas falam que é bom ser pontual, mas eu nem sei direito o porquê. Então, a gente às vezes é fraco na vontade, porque a gente não entende verdadeiramente o bem que precisamos buscar. Se não temos clareza da importância de algo, como nos comprometeremos a vivê-lo? Não somos como anjos. O conhecimento nos seres humanos não se dá de forma infusa. Precisamos de esforço para adquiri-lo. A verdade quer dar-se a revelar, mas ela não se dá sem o nosso esforço por buscá-lo. Como eu falava ontem, a verdade está, ela está ali. Só que nós precisamos iluminar a nossa consciência para conseguirmos enxergar a verdade. E essa iluminação se dá muito por meio dos estudos. 343. Trabalha. Quando tiveres a preocupação de um trabalho profissional, melhorará a vida da tua alma. E serás mais varonil, porque abandonarás esse espírito de mexerico que te consome. Isso me lembrou uma frase, de Santa Teresa. Santa Teresa d'Ávila, ela era muito espirituosa. E ela falou, não sei se falava ou se ao menos falou uma vez e foi documentado, disse às suas monjas: "Esta ouvir, sejam homens, sejam fortes", no sentido de que vontade forte. Ela que falava, de termos determinada determinação, fortaleza, força, essa virtude varonil do empenho, da dedicação, da constância, que é uma coisa propriamente masculina. Nós mulheres somos mais cíclicas. Isso é natural, da própria natureza. A mulher é como a lua é cíclica. Então, assim, Santa Teresa dizia às suas monjas: sejam viris, nesse sentido de empenhadas, firmes, fortes, mas como a rocha. 348. A tua incúria, o teu desleixo, a tua indolência são covardia e comodismo. Assim te ergui continuamente a consciência, mas não são caminho. Então, assim dialoga contigo, assim fala contigo a tua consciência, Que a tua incúria, a tua ignorância, o teu desleixo, a tua preguiça são covardia, são comodismo. Isso não é um caminho, isso não é uma via. Deus não deseja que tu seja assim. Deus nosso Senhor não nos fez para coisas baixas, muito pelo contrário. Ele espera de nós grandeza de alma, correspondência às graças que Ele nos dedica. Então, não digamos que é que eu sou simples. Não demos desculpas para a nossa incúria, para a nossa falta de esforço, para o nosso comodismo. A verdade é a realidade das coisas. Agora eu irei usar uma analogia apresentada pela intelectual Ana Paula Barros, que eu achei muito boa, então eu estou trazendo aqui. Ela disse assim, que o estudioso verdadeiro, alicerçado nos dons e virtudes, é como um espelho. Ele reflete a verdade apreendida. Ele reflete, clara, verdadeiramente, aquilo que estudou, que interiorizou, que fez parte de si. Olá, boa tarde, Vanessa. O estudioso de vida inconstante é como um caleidoscópio. Ele reflete partes da verdade, mas de forma fragmentada, lúdica, informativa e, assim, não verdadeiramente eficaz. É alguém em quem não se pode pôr plena fé. O estudioso de vida desregrada é como um espelho distorcido. Ele espalha mentiras, ele distorce a realidade, mesmo sem intenção, talvez não por maldade. Pois o seu estudo ele é raso e por essa razão, por ser raso, não abarcou o todo, não foi capaz de ir às raízes da questão. Então, dessa forma, por ter feito um estudo fragmentado, um estudo desleixado, um estudo preguiçoso, um estudo raso, superficial, ele acaba espalhando mentiras. Sabe aquela pessoa assim que estudou, daí tu vai ver o estudo da pessoa, ela leu um texto no Facebook, ela leu um textinho no Instagram, ela assistiu metade de uma live, mas ela estudou, ela ouviu alguém falar,
Aí, a partir daquilo ali, ela já supôs outras coisas. E ela sai passando as suposições dela com base naquele textinho lido, num único livro lido que seja, como se fossem verdade, como se verdade fosse. E as suposições, às vezes, assim, muito loucas. Então, não por maldade, às vezes realmente por vanglória, né? Vaidade, querer dizer que sabe o que não sabe, pode também ser por maldade, por preguiça, seja pela razão que for. A pessoa que não estuda de fato, ela acaba sendo um espelho distorcido, que vai falando como se fosse verdade aquilo que de fato não é. E quantas vezes, né, nós, vocês, já nos sentimos assim, querendo ajudar, mas sendo pouco capazes devido ao ínfimo conhecimento retido, devido aos estudos realizados por curiosidade, mas sem profundidade. Por vezes, nós perdemos oportunidade de ajudar, porque em tempos passados perdemos o tempo que deveríamos ter dedicado a estudos com vanidades, com bobagens, com passatempo. Então, assim, não sei se vocês já viveram isso, mas uma pessoa perguntar, uma pessoa precisar de uma ajuda, ou ela vir te perguntar algo justamente porque já te ouviu falar, porque acredita que tu saiba, e daí tu, putz, ai, eu já li, eu já ouvi, mas eu não lembro. Por quê? Muitas vezes nós não lembramos, não é simplesmente porque não precisamos mais daquela informação. Às vezes foi um estudo tão superficial, que realmente a nossa memória não reteu. E a gente perde a oportunidade de ajudar uma pessoa, por quê? Porque foi um estudo superficial, porque nós não tivemos a atenção devida ao estudar, e a oportunidade passou. Então, para que nós sejamos verdadeiramente úteis, para que nós possamos auxiliar os outros, ser, sabe, via de providência na vida dos outros, nós precisamos ser comprometidos com a verdade, comprometidos com a nossa vocação, com a nossa profissão, com as coisas que nos competem saber. Precisamos de uma vida íntegra para sermos espelhos límpidos, capazes de passar as ideias de forma clara, verdadeira, inteira. A mulher transmite quem ela é. Se a mulher não se preenche de algo a ponto de tornar-se parte dela, ela não conseguirá ensinar aquilo. Então, isso é um modo da mulher ser no mundo, que é diferente dos homens. Nós, para podermos falar de algo realmente com profundidade, nós precisamos ter posto os nossos olhos naquilo, termos refletido acerca daquilo, termos aderido àquilo. Aquilo tem que fazer parte do nosso ser, para que nós então consigamos passar aos outros. A mulher só ensina aquilo que assimilou e tornou parte de si, ou seja, a leitura e o estudo só darão frutos se tornarem-se parte de quem a mulher é. Logo, deverão ser realizados leitura e estudo com atenção e constância, dando tempo para a meditação e assimilação, sendo provado no dia a dia o aperfeiçoamento pessoal iniciado em preces e estudos. Então, a nossa vida vai comunicar o quanto aqueles estudos que realizamos se enraizaram em nosso ser. E por hoje é isso. Aí amanhã, se Deus quiser, eu volto e passo mais um ponto. Temos ainda, né, mais 3 pontos para falar, mas hoje é isso, é só porque eu tenho que estudar um pouco também. Senão daqui a pouco minha cria acorda e aí, meu horário de estudo. Não dá pra só passar, né? Tem que ter conteúdo pra passar, então vamos lá estudar. Fiquem com Deus, tchau, até a próxima.